Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 96. A gente está estudando sobre transformações geométricas, né? Essa é a segunda parte da nossa aula sobre esse tema. E o objetivo da nossa aula de hoje vai ser compreender o processo de rotação de figuras geométricas. Então, se você não assistiu a parte 1 da nossa aula, que é no número 95, volte lá e assista antes de prosseguir para a aula de hoje, tá certo? Os materiais que você vai precisar hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha, régua, compasso, papel quadriculado e o seu transferidor. Então vão ser bastantes materiais porque nós vamos estar trabalhando aí com desenhos, né? Nós vamos refletir figuras, fazer a rotação de figuras. Então a gente vai precisar de todos esses materiais, tá certo? Para vocês conseguirem fazer o exercício da maneira mais correta possível, tá certo? Como o prof já falou na última aula, papel quadriculado vocês encontram em papelarias ou vocês podem também imprimir da internet aí bem tranquilo, beleza? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a rotação, certo? Então rotação é uma coisa que vocês já estão acostumados, é uma palavra que vocês estão acostumados a escutar. Rotação, alguma coisa sobre girar, certo? Então justamente essa é a ideia. Considere a figura ao lado aqui, que a gente tem um hexágono regular, né? A, B, C, D, E, F inscrito em uma circunferência. Se você observar aqui, né, a gente tem que a circunferência está dividida em 6 partes iguais e cada ângulo central, no caso aqui, mede 60 graus, né? Se são 6 partes iguais, nós temos 360 graus na circunferência completa, eu divido 360 por 6 e chego que cada ângulo central ali mede 60 graus, certo? Agora, se eu girar esse hexágono regular em 60 graus, em torno do ponto O, que no caso aqui é o vértice, né? Desculpa, o ponto O é o centro aqui, perdão, certo? O ponto O é o centro da nossa circunferência e, no caso, o centro do nosso hexágono também, ok? Se eu girar ele 60 graus, ou seja, fazer um giro de 60 graus, o vértice A, que é esse aqui, ele vai parar lá no B, certo? E isso por consequência. O B vai parar no C, o C vai parar no D, o D vai parar no E e o E vai parar no F, certo? E o F, por fim, vai parar lá no A, porque eu girei a minha figura. Pode ser que pareça um pouco confuso, mas a gente já vai fazer alguns desenhos para ajudar, certo? Então, se você olhar para a figura, aparentemente não aconteceu nada. Ela não mudou de posição. Eu continuo tendo o desenho no mesmo lugar. A única coisa que aconteceu foi que eu girei ele, certo? E no caso eu girei mantendo a posição dos vértices ali, certo? Então a gente diz que o hexágono regular ele apresenta simetria de rotação. O que isso significa? Que eu vou ter algum ponto em que se eu fizer um giro com esse desenho, ele vai aparentar que não se mexeu, certo? Então aqui eu tenho uma simetria de rotação. Claro que isso não acontece com qualquer desenho, tá, gente? São alguns desenhos específicos, certo? Então, o ponto fixo aqui que a gente tem no centro do nosso hexágono, a gente chama de centro de rotação, ok? E o ângulo de medida aqui, no caso, é o 60 graus, que foi o ângulo que a gente utilizou para girar. Então, esse ângulo é o que a gente chama de ângulo de rotação, certo? Então, eu posso ter esse giro a partir do ponto central aqui da minha figura, mas eu também posso ter essa aqui, simetria central, ou seja, eu vou ter o giro em relação a um ponto que está fora da nossa figura, certo? Então, quando essa figura aqui, formada pelos triângulos ABC e a linha B', C', ela for rotacionada em 180 graus em torno do ponto O, ou seja, eu girei ela 180 graus, né? Que no caso seria uma meia volta. Eu girei ela 180 graus, mas eu não girei ela no lugar. Eu não peguei a figura e girei assim. Não. Eu girei em relação a um ponto fixo. Então, eu fiz a volta dela em relação a um ponto que está aqui fora, entendeu? Então, uma coisa é eu girar 180 graus assim, certo? Deixa eu pegar uma coisa aqui que dá para enxergar melhor. Uma coisa é eu girar essa figura, ó, imagina que eu tenho aqui o ponto fixo é aqui no meio, eu vou girar 180 graus, beleza, acontece esse movimento. Agora, imagina que eu tenho esse ponto aqui, se eu girar 180 graus, eu vou ter a minha figura fazendo esse movimento, entenderam?
Então, uma coisa é ter uma simetria num ponto central da figura e outra coisa é eu ter um ponto fora da minha figura, certo? Então, aqui, se eu fizer essa rotação, né, em 180 graus em torno do ponto O aqui, né, ela continuará aparentemente na mesma posição, ainda que os seus pontos mudarem de lugar. Então, ela parece estar na mesma posição, mas ela deu uma viradinha ali só, certo? Por exemplo, o ponto A ocupará a posição que antes era do ponto C. Olha, parece que eles estão quase no mesmo lugar. Agora, o ponto C vai ocupar exatamente o mesmo lugar do ponto A' aqui. Porém, o ponto B, ele não fecha o mesmo lugar, né, gente? A gente consegue perceber isso. Então, no caso, essa figura aqui, a gente diz que ela apresenta o que a gente chama de simetria central, tá? Então, uma coisa é ter a simetria ali da figura, né? Ser uma figura simétrica. E outra coisa é eu ter uma simetria central. Então, dizemos também que esse triângulo aqui, né? Que o triângulo ABC é simétrico ao triângulo A'B'C' com relação ao ponto O. Então, eles são simétricos com relação a quem? Com relação ao ponto O. Se não fosse o ponto O, a gente não teria como estabelecer a simetria desses dois triângulos, certo? Então, é importante saber essas duas diferenças, ok? Então, na rotação, na simetria de rotação, o que acontece? Cada ponto da figura é rotacionado de acordo com um determinado ângulo, né? E sentido em torno de um ponto O, beleza? O que a gente chama de centro de rotação, né? Como a prof falou, a gente tem o centro de rotação, pode ser na própria figura, e a figura faz esse movimento, ou eu posso ter um centro de rotação fora e a figura faz esse movimento, ok? Então, o giro pode acontecer, né? No sentido horário, para a direita, ou no sentido anti-horário para a esquerda, tanto faz. Os dois casos, ele é uma simetria de rotação. Olha só aqui na figura o que acontece. Por exemplo, aqui a gente tem que a figura B, que é esta figurinha aqui, foi obtida a partir da figura A, ou seja, a partir desta figura aqui, por meio da simetria de rotação de 210 graus com relação ao ponto O. Então, o ponto O está aqui, e eu vou girar essa figura 210 graus até ela ficar na posição da figura B, certo? Essa é a ideia. Agora, a figura D foi obtida a partir da figura C, então figura D foi obtida a partir da figura C, por meio de uma simetria de rotação de 90 graus, né? Em torno do ponto O, no sentido anti-horário. Então, observem aqui. Aqui a gente foi da esquerda para a direita, ou seja, sentido horário, em 210 graus. Aqui a gente foi da direita para a esquerda, ou seja, sentido anti-horário, de 90 graus. Então, se for um exercício, né, ele vai estabelecer ali o que está acontecendo com a figura para chegar na conclusão que vocês precisam, né, para chegar no desenho correto. Então, olha só esse exemplo que interessante. O símbolo ao lado ali, que vocês conhecem bastante esse símbolo, né? Ele foi criado em 1970 pelo norte-americano Gary Anderson, né? Que ele é ainda vivo, né? Então, ele atualmente é considerado um símbolo internacional da reciclagem. Vocês já viram bastante esse símbolo, tá aí nas lixeiras da escola, né? Sempre tem lá os símbolos da reciclagem de cada tipo de papel, metal, vidro, plástico. Então, vocês conhecem esse desenho. E ele foi inventado, então, ali em 1970. Se vocês observarem, as setas que estão posicionadas no sentido horário, elas dão uma ideia de movimento. Então, aqui a ideia é que elas estão se mexendo, né? Então, quando uma embalagem ela tem esse desenho, ela significa que ela pode ser reaproveitada, né? Que é um material que pode ser reciclado e pode ser utilizado, então, na fabricação de um novo produto. Mas olha só que interessante. Nesse símbolo, se a gente considerar uma figura de seta como referência, ou seja, pegar uma das setas somente como referência, e a gente girar ela em torno do centro O, aqui, a gente consegue obter as demais setas, olha só. Peguei a primeira seta aqui e fiz uma rotação, né, em torno do ponto O, aqui bem no meio, em 120 graus no sentido horário, ou seja, desenhei a mesma seta aqui, com uma rotação de 120 graus. Se eu fizer a mesma coisa agora, fazendo uma rotação de 240 graus no sentido horário, eu consigo desenhar a mesma seta para fechar o meu triângulo de setas.
Então, basicamente, o que aconteceu nesse desenho? É uma seta rotacionada 2 vezes. Eu rotaciono uma vez para ter esse desenho aqui e rotaciono mais uma vez para ter este outro desenho aqui, o que vai no final me dar o desenho que a gente tinha aqui, este bonitinho, certo? Interessante, né? Agora, como então que a gente vai fazer para construir figuras geométricas por rotação? Então, como exemplo, a gente vai agora fazer a rotação com régua e transferidor, tá? E no caso o compasso também. Como exemplo, considere o triângulo ABC representado ao lado. A gente vai fazer então a rotação desse triângulo com relação ao ponto A, com um ângulo de medida de abertura igual a 60 graus, no sentido horário, tá? Primeira coisa, a prof vai reproduzir este desenho aqui no quadro para vocês acompanharem a construção. Então, vamos lá. Vou fazer esse triângulo, mais ou menos, tá, gente? Não vai ser exatamente o triângulo que está desenhado ali. Aqui, nós temos o triângulo aqui bonitinho, A, B, C, certo? Aqui está o nosso triângulo, bem bonitinho desenhado. E aí ele vai fazer o giro, né, no caso, de 60 graus, certo? No sentido horário, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar o transferidor e eu vou precisar desenhar o giro de 60 graus, certo? Então, eu vou utilizar aqui, no caso, o giz branco para desenhar essa reta U que ele está usando ali, olha só. Com o auxílio de uma régua e de um transferidor, trace uma reta U que forma 60 graus com o segmento AB. Então, o segmento AB é esse aqui, ó. Eu vou desenhar um desenho com 60 graus a partir de AB. Então, eu vou alinhar o centro do meu transferidor no ponto A. E eu vou, no caso aqui, girar o meu transferidor até dar 60 graus, ó. O 0 tá aqui, eu quero 60, né? Então, vou voltar aqui até fechar os 60. Centro do meu transferidor, 60 graus, é exatamente isso que eu quero, um pouquinho mais para baixo, aqui. Então, agora eu vou marcar aqui, que eu preciso desenhar. Esse pontinho que eu marquei é onde eu vou desenhar, então, a minha reta, certo? Tomem cuidado, eu não posso marcar embaixo aqui do meu transferidor. Não, gente, o 0 ele inicia aqui, tá? Começa aqui, então esse pedaço todo aqui não conta, tá? Por isso que eu precisei marcar nessa parte. Então, aqui a gente tem a reta U. A reta U e essa reta aqui tem 60... Essa reta não. Esse ângulo aqui tem 60 graus, certo? Agora, eu preciso, né, reproduzir o meu... Deixa eu fazer a reta mais comprida aqui para ficar mais certo, mas só para vocês entenderem. Vou fazer uma reta maior. Aí, pronto. Agora, eu vou abrir o compasso com a medida do quê? Com a medida do segmento AB. Esse segmento aqui, eu preciso transferir ele para cá, porque a ideia é que eu faça esse desenho. Então, eu vou botar a minha ponta seca no A, vou abrir até o B aqui, mais ou menos, ó, e vou traçar a linha lá, ok? Aí, agora, eu cheguei, então, no ponto, como se fosse o ponto B', né? Vou marcar até de laranjinha aqui. Esse é o ponto B'. Que, no caso, é a rotação do ponto B em 60 graus. Basicamente isso, certo? Aí, agora, com uma régua e um transferidor, eu vou fazer o quê? De novo, vou marcar os 60 graus com relação a quem agora? Eu tenho que marcar com relação a AC, certo? Para eu poder fazer o desenho. Então, vamos lá. Alinho novamente o centro do meu compasso. Eu preciso de 60 graus aqui. 60 graus. Vou marcar aqui. De novo, ó, eu marco com essa partezinha de cima, porque aqui embaixo não faz parte. Vou alinhar aqui mais ou menos. E vou traçar a minha linha. Eu tracei um pouquinho mais para baixo, porque a gente sabe que o giz não pega bem no cantinho, né, gente? Então, deu tranquilo, marquei de novo. Agora, esse pedaço é 60 graus com relação a essa segunda parte aqui. 60 graus. Então, agora eu preciso marcar o meu ponto C', certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a ponta seca do meu compasso em A e vou fazer a abertura de C agora. Então, vou rotacionar o ponto C, ele vai vir até ali mais ou menos. Vou marcar esse ponto C, que eu vou chamar de C'. Certo? C' tá aqui.
Agora eu vou fechar essa minha figura. Então, se eu fechar aqui, ponto B com o ponto C, eu vou ter então, ó, se vocês observarem, essa figura ali de baixo é exatamente a mesma figura que eu tinha aqui, só que rotacionada. A prof vai apagar as partes que estão sobrando para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, olha só. Aqui, deixa eu apagar esses 60 aqui, que atrapalha na hora de enxergar. Então, olha. Vejam que é a mesma figura, né? Aqui eu tenho B' e C'. Então, é a mesma figura. Essa figura e essa são a mesma figura rotacionadas a partir de A, do ponto A aqui, certo? Rotacionadas quantos graus? 60 graus, tá? Essa é a ideia de fazer a rotação aí utilizando o compasso, porque daí você faz com a medida em graus, tá certo? Se eu quiser, né, eu posso o quê? Repetir esse processo até eu fazer o giro completo aqui, né? Fazer 360 graus, eu faço o giro completo da minha figura e eu vou obter essa figura aqui linda, maravilhosa. Claro que a prof não vai fazer aqui, porque é um processo que demora bastante tempo e que, no caso, é a repetição do mesmo passo a passo que a gente acabou de fazer, tá certo? Então, se vocês observarem, eu posso fazer essa rotação, eu posso fazer apenas uma rotação ou eu posso fazer várias rotações a partir de um mesmo ponto, tá certo? Espero que tenha ficado claro essa segunda parte, né? Essa segunda transformação geométrica que a gente estudou. Ainda temos a terceira parte, tá? Então, não esqueçam de assistir a próxima aula também. Façam os exercícios, revisem o conteúdo que vocês têm disponível e eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.